Imagine estar diante de um vale cheio de ossos secos, um lugar desolado, onde a vida parece impossível. Mas, nesse cenário sombrio, Deus revela seu poder e faz o impossível acontecer. Hoje, você vai conhecer a história de Ezequiel e o Vale de Ossos Secos, uma jornada impressionante de fé, restauração e esperança. Fique até o final, pois essa mensagem pode transformar sua visão sobre os desafios da vida. E se essa história te tocar, deixe seu like e compartilhe para alcançar mais corações. Era um tempo de escuridão para Israel. Jerusalém havia sido destruída e o povo estava exilado na Babilônia. O desespero e a angústia tomavam conta dos corações, e muitos acreditavam que Deus havia se esquecido de suas promessas. Em meio a essa dor, surge um profeta chamado Ezequiel, um homem escolhido por Deus para trazer uma mensagem de esperança em tempos sombrios. Ezequiel, que já havia tido visões impressionantes, foi levado pelo Espírito de Deus a um lugar misterioso e assustador. Um vale repleto de ossos secos. O profeta se viu cercado por restos de vidas passadas, espalhados por toda a parte. Era um cenário desolador, um símbolo da condição do povo de Israel, um povo que havia perdido sua esperança, sua identidade e sua fé. E em meio ao silêncio daquele vale, Deus fala a Ezequiel: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Era uma pergunta intrigante que desafiava a compreensão humana. Como aqueles ossos, secos e sem vida, poderiam reviver? A resposta do profeta foi sábia: Senhor Deus, tu o sabes. E nesse momento, Deus revela a Ezequiel um plano extraordinário para restaurar a vida. A ordem de Deus é clara e desafiadora. Profetiza a esses ossos e dize: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel, sem hesitar, obedece à ordem divina. Ele começa a profetizar sobre aquele vale, declarando as palavras que Deus lhe havia dado. E então, algo surpreendente acontece. Os ossos começam a se mover, emitindo um som inquietante, como um vento forte soprando em uma noite silenciosa. Os ossos se unem, formando esqueletos completos. Músculos e pele começam a cobrir aqueles corpos, e o vale, antes desolado, agora é preenchido com corpos recém-formados. Mas havia um problema. Apesar de terem sido restaurados fisicamente, ainda estavam sem vida. Era como se faltasse o fôlego final, o toque divino para completar a obra. Ezequiel recebe uma nova instrução de Deus. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize: Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel, movido por uma fé inabalável, clama ao Espírito de Deus. O vento começa a soprar, penetrando aqueles corpos sem vida, e de repente o vale é tomado por um exército poderoso, um exército de vivos. O vale de ossos secos agora estava repleto de vida, e Deus explica a Ezequiel o significado daquela visão. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, mas eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa visão era mais do que uma restauração física, era a promessa de um novo começo, uma nova vida. Deus estava dizendo a Israel que, mesmo no meio da dor e da desolação, ele não havia se esquecido de seu povo. Ele era capaz de trazer vida onde havia morte, esperança onde havia desespero. E essa mensagem não era apenas para Israel, mas também para nós hoje. Deus é o único capaz de transformar situações impossíveis. Ele é capaz de restaurar vidas quebradas, relacionamentos destruídos e sonhos perdidos. Quando tudo parece estar perdido, quando estamos no meio de nosso próprio vale de ossos secos, Deus nos convida a ouvir sua palavra, a crer no seu poder e a permitir que ele sopre seu Espírito sobre nós.
Assim como Ezequiel, muitas vezes somos levados por Deus a cenários que parecem sem esperança, a situações em que a vida parece ter desaparecido. Mas é nesses momentos que Deus quer nos usar, quer nos ensinar a confiar nele, a declarar sua palavra e a crer que ele pode fazer o impossível. Deus nos convida a profetizar vida onde há morte, esperança onde há desespero, fé onde há dúvida. O poder que transformou o vale de ossos secos está disponível para todos nós. Deus continua sendo o mesmo hoje, e Ele deseja soprar seu Espírito em nossas vidas. A pergunta que Deus fez a Ezequiel também é feita a cada um de nós. Podem viver esses ossos? E a resposta é a mesma. Senhor Deus, Tu o sabes. E ao confiarmos nele, veremos milagres acontecendo, vidas sendo restauradas e esperança renascendo. Ezequiel e o Vale de Ossos Secos é uma história poderosa de restauração e esperança. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está no controle. Ele é capaz de transformar qualquer situação, de dar vida onde há morte, de trazer esperança onde há desespero. Que possamos, assim como Ezequiel, ouvir a voz de Deus, obedecer ao seu chamado e confiar em seu poder. Essa história também é um convite a cada um de nós para olharmos além das circunstâncias, além da desolação ao nosso redor, e crermos que Deus pode fazer infinitamente mais do que podemos imaginar. Ele é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Que possamos confiar em sua palavra e permitir que ele sopre seu espírito sobre nossas vidas. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias bíblicas que fortalecem a fé. Sua presença é muito importante para nós. Que Deus te abençoe poderosamente e continue a falar ao seu coração através de sua palavra. Até o próximo vídeo.